pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Na verdade é um vídeo que as pessoas têm me perguntado muito sobre aquela massa que eu faço para mexer com a fibra, uma massa utilizando a microsfera, e eu sempre só descrevo ela nas explicações, ali nos comentários. Eu estava fazendo uma revisão nos vídeos anteriores e eu queria falar um pouquinho mais sobre essa massa daí. Só que antes de eu fazer a massa ela é feita com microsfera, tá aqui, olha, no pote, é o mesmo ainda daquela época. Tem uma questão que eu quero levantar que é o seguinte: aquela massa ela pode ser usada tanto diretamente na madeira como por cima do tecido de fibra de vidro, resinado com epóxi ou então resinado com poliéster. Ela é uma massa muito versátil porque ela é feita a partir da resina epóxi, Então o que eu separei? Separei aqui, olha, esse aqui é um pedaço de madeira copaíba, de compensado copaíba. Esse compensado aqui ele é de 8 milímetros, É um compensado, o mesmo compensado que eu usei no barco, apesar que lá eu usei a maioria 10 milímetros. Esse aqui é um de 8, não vai fazer diferença porque a gente vai trabalhar do mesmo jeito. E eu vou fazer alguns testes. Só que antes, o teste que eu preciso fazer, quer dizer, antes que eu preciso, para passar a massa epóxi, misturado com a microsfera, eu vou laminar um pedaço de tecido, tá? Vou laminar um pedaço de tecido, esse pedacinho aqui de madeira, certo? Ó, tá vendo aqui? E ao mesmo tempo, nesse outro aqui, eu vou aplicar uma parte dele, eu vou aplicar a resina. Então, o que eu vou fazer? Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero deixar bem claro e bem explicado qual o principal motivo da gente utilizar essa massa e não outro tipo de massa, tá? Bom, em primeiro lugar, a resina que eu uso, resina 2004 com a 3154. Veja bem, a resina de baixa viscosidade, ela tem uma penetração muito boa. Existem pessoas que preferem laminar passando primeiro a resina na madeira e depois aplicando o tecido por cima. Eu prefiro laminar o fibra de vidro já diretamente na madeira. O que acontece? Cria uma uniformidade entre essa resina que está no tecido e a resina que penetrou na madeira. Portanto, é uma ligação muito maior do que você primeiro passar uma resina na madeira, depois colocar o tecido, depois passar a resina de novo. Uma outra coisa também, isso aqui é um nylon de serigrafia de mais ou menos 44 fios, mas eu vou usar ele como exemplo, porque o ideal mesmo é usar o filete, e como eu estou sem o filete aqui, ele vai me servir. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse nylon, tá, por cima do tecido. Uma parte aqui vai estar sem o nylon, outra parte vai estar com o nylon. O que vai acontecer? Depois que eu laminar, passar a resina aqui, deixar o tecido por cima, quando eu tirar esse tecido de nylon, esse tecido de fibra de vidro fica, porém ele fica como se fosse uma lixa por cima. Todos esses furinhos aqui, essa textura do tecido de nylon vai ser transferida para cá. Com isso, ele gera uma condição de fazer uma ancoragem, ou seja, dessa massa que eu vou fazer com a resina epóxi ou microsfera de vidro, tem muito mais condições de aderir nessa superfície que foi criada. Primeiro tem que fazer o processo de laminação, passar a resina, que você já conhece. Vou usar um palito, balança digital. A proporção desses dois aqui é 2:1, ou seja, 1 kg aqui, meio quilo aqui. Primeiro da resina, tá? Lembrando que isso aqui é uma resina, isso aqui é um endurecedor, tá? Não é catalisador, tá? Catalisador é outra coisa. Isso aqui é uma resina, esse aqui é um endurecedor, como se fosse a parte A e a parte B. Deu 12, 13 gramas. Pode parecer frescura, mas eu gosto de fazer isso aqui e deixar o pote mais limpo possível. Gente, é claro, o que eu usei para limpar a resina, eu não vou usar para limpar o endurecedor. Senão, ali mesmo já vai ter uma reação, no bico do pote. 13 mais a metade, vamos colocar 6, vai dar 19, quase 20. 17, 18, deu. Mexer é com calma, tá? É assim, só isso. Não é para bater. Se bater, vai entrar bolha. E não é legal se tiver bolha, tá? Bom, vamos lá. Eu vou aplicar com o pincel. Vou aplicar primeiro nessa peça. Ou melhor, vamos fazer assim. Vou separar aqui. Vamos dividir ela no meio. Essa aqui eu vou aplicar um pouco de resina. Por que eu vou fazer nessa peça também? Porque amanhã, na hora que estiver seco, eu quero trabalhar as peças diferente para a gente ver a reação da massa de microsfera em diferentes situações. Eu vou laminar essa aqui. Dá uma observada nisso aqui como ela vai mudando de cor, ó. Olha só a coloração dela. Tá vendo aqui?
Ó como ela muda de cor. Tá vendo? Quando eu acabo de passar, ó, ela tá branca ainda da fibra. Tá vendo? Ela tá branca da fibra e ela tá mudando de cor, ó. O que significa isso? Que a fibra está ficando encharcada, certo? E a madeira está puxando, né? A madeira está absorvendo toda a resina. Ó, já passei nela toda, tá? Agora vem alguns comentários aqui, alguns detalhes. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a resina, ela tem a função de manter esses fios da fibra de vidro junto. Quem tem a maior resistência mecânica aqui é o fiozinho da fibra de vidro. Ela juntando esses fios aqui à madeira, é que ela vai fazer uma unificação, né? Uma uniformidade entre a fibra e a madeira. O que eu vou fazer? A metade desse daqui eu vou colocar o nylon. Poderia ser o filete, mas eu vou colocar o nylon porque eu não tenho filete aqui. Achei que eu tinha, mas não tenho. E vou colocar por cima. Aqui no Brasil também se encontra em alguns sites que vendem material para laminação. Esse material é chamado de peel ply. Tá vendo? A resina atravessou ele. É a primeira vez que eu estou usando nylon, tá? Geralmente eu uso o filete. A resina atravessou. Vamos tentar observar o seguinte, ó. Tá vendo que existe furos, ou seja, desníveis entre as linhas da fibra, né, e a resina. Então ela forma esses pequenos furos. Esses furos aí, não adianta a gente preencher eles com a resina, porque a gente só está desperdiçando resina. É mais interessante a gente preencher ele com aquela massa, tá? Porque aquela massa, sim, ela vai preencher bastante. A gente vai usar uma massa mais líquida, ou seja, mais resina do que as microesferas, né? E depois, gradualmente, a gente coloca uma massa mais grossa, mais microesfera e menos resina. Sobre a bolha que eu estava falando antes, qual o problema da bolha? É ter bolha aqui. Aquela bolha que está lá, ela vem para cá e a gente não tirar. Para isso existe um rolinho, que é um rolinho fura-bolha, né? O que ele faz? Quando ele vai se desenvolvendo aqui, quando ele vai girando, ele tem vários cravinhos nele, né? Várias pontas nele, que vão furando essas bolhas e não deixar ter a bolha aqui. Hoje, né, é o dia seguinte já, então eu tenho essas duas peças laminadas, né? Essa aqui eu apliquei resina. Você pode ver que eu apliquei uma camada bem grossa de resina, olha só. Aqui nas pontas ela deu uma crespada na madeira, né? Tá? E desse outro lado aqui eu tô com aquele nylon e aqui eu tô com ela só aplicada sobre o tecido de fibra. Agora aqui, o que vai acontecer? Quando eu tirar esse nylon que eu usei, que eu poderia ter usado o filete ou o peel ply, né? O que vai acontecer aqui? Ele vai deixar uma textura aqui em cima. O peel ply, ele tira todo o excesso de resina. O peel ply ou o filete, ele tira todo esse excesso aqui, não vai ficar excesso de resina. Então vamos tirar isso aqui para ver como é que ficou. Geralmente ele sai sem rasgar. Alguns casos ele segura tanto que ele não consegue sair direito, ele acaba rasgando. Que é melhor ele rasgar do que estragar a peça, né? Pronto, ó. Dá pra ver que aqui no nylon, né, tem uma capa de resina aqui, mas o mais importante é aqui, olha. Tá vendo? Ele aqui, o que está acontecendo com ele? Ele está como se fosse uma lixa, ou seja, ele tem uma aderência aqui, ele tem uma ancoragem para receber a massa. Esse é o importante. Quando você lamina só desse jeito e fica uma superfície lisa, o certo é entrar com uma lixa, ó. É isso aqui que precisa ser feito. Tá vendo? Porque essa leve lixada que dá, ela não pode comer a fibra, ela não pode comer o tecido, mas ela tem que tirar esse brilho. Tá vendo? Ó? Esse brilho da resina. A mesma coisa aqui. Então quando for, né, laminar alguma coisa, depois for passar uma massa, ou então for só dar um acabamento de massa por cima de uma madeira, tem que tirar, ó, vou fazer bem aqui, tem que tirar esse brilho. Vamos acabar aqui só para servir como exemplo. E é isso aí, ó. Ok? Tem que ficar desse jeito aqui. As pessoas me perguntam, pode ser usada 2001? Para laminar eu prefiro a 2004, que é mais rala, certo? E para fazer massa poderia estar usando a 2001.
A 2001 ela é mais densa, você faz uma massa, vai ficar uma massa um pouco mais grossa, não tem problema, certo? Agora para fazer a laminação eu prefiro a 2004. Já tô com a resina aqui pronta, tá? Já misturei ela. Agora eu vou vir com a microesfera. Ó, a microesfera, tá vendo? Ela é muito leve, tá? Ela é muito leve. Então, o que que acontece? Não adianta eu querer colocar bastante microesfera e obter o resultado de imediato, tá? Não é assim que funciona. Para ela ser muito leve, você praticamente não consegue misturar ela se ela estiver muito no pote. Então tem que vir misturando aos poucos, ó. E essa minha aqui, ela ainda tá... ela é antiga, né? Porque é de quando eu comecei o barco. Então o que acontece? Ela já juntou um pouquinho, ela tá um pouquinho mais grudada. O ideal é... O ideal não, é que quando você acaba de comprar a microesfera, ela é muito nova, ela fica mais pó, você não consegue nem misturar ela direito. Então faz primeiro uma massa bem rala, e depois vem adicionando mais microesfera. A primeira, muito líquida assim é ruim, tá? O ideal é que fosse um pouco mais grossa, né? Um pouco mais massa. Tá muito pastosa ainda. Então, adicionei mais. Ó, não tem uma proporção muito certa, tá? Mas olha só, aqui sim ela dá uma massa bem melhor. Essa massa, ela penetra muito bem naqueles vãozinhos que ficam da fibra. Certo? Essa massa aqui já dá para começar a trabalhar com ela. Vou deixar isso aqui de lado. Poderia aplicar com uma espátula, né, quando o espaço é grande, mas vou aplicar ela assim para dar para entender a consistência da massa. Tá vendo? É uma massa, se olharem lá naqueles vídeos que eu tô passando massa no veleiro, passando massa na parte de cima ou no casco, essa aqui foi a primeira consistência de massa que eu fiz. Tá vendo? O que que é bom? Ela não seca, né? Porque ela depende do endurecimento da resina. Não é uma massa que você vai passando, ela vai evaporando. Ela não tem esse processo de secagem e não é rápido como uma massa automotiva, né? Aquelas massas ultralight, que a base dela é poliéster e o restante dela é feito de talco industrial, se não me engano. Então é uma massa bem mais leve, ó. Tá? Uma massa bem fácil de trabalhar. Se você usar uma espátula nela, você pode ver que logo depois que você passa, ó, como ela está mais líquida, tá vendo? Mais pastosa ainda, ela ainda tem esse processo de assentamento, ela consegue assentar bem, tá? Vou passar aqui também, onde eu lixei. E daqui a pouquinho eu vou engrossar mais essa massa e fazer um outro procedimento com ela mais grossa. É claro que uma posição vertical, né? Se você trabalhar assim, ela vai escorrer. Tá? Daí deixa ela um pouquinho mais grossa. Agora aqui eu quero fazer o seguinte. Aqui eu vou passar ela desse jeito, tá? E quero mostrar ela como é que ela fica aqui, olha, nessa parte mais lisa, ó. Aqui que é o problema que eu falei que precisa ser lixado. Se você observar bem, o que que tá acontecendo, ó? Ela sai com facilidade, tá vendo? E aqui não, ó. Aqui ela já penetrou. Tá vendo que ela até muda a cor. Não sei se dá pra ver muito bem na câmera isso. Mas ela tem uma penetração, ó. Na hora que eu passo raspando, ela tem uma penetração no risco. Mesma coisa lá na fibra, quando usou aquele filete e o nylon. Ó, tô acabando com a microesfera. Vou deixar ela bem mais grossa agora. Até que fica. Pessoal, sempre colocando aos poucos, tá? Não tenta fazer um final de uma vez, de pouco em pouco. Ó como é que mudou a consistência dela. Essa massa aqui, vendo que ela tá bem mais consistente, essa massa ela é mais fraca, né? Porque você tem menos resina, ela vai ficando uma massa mais fraca, mais fácil de lixar. Porém, ela tem uma resistência melhor para... uma consistência melhor para acabamento. Tá vendo? Olha só a consistência dela. Tá? Poderia até deixar um pouquinho com mais microesfera. Isso tudo é algo que vocês vão pegando na prática, tá? Conforme vai fazendo, vai acostumando. Olha lá, ó. Agora eu tô com ela bem mais consistente, ó. Tá? A massa não tem resistência estrutural, tá? A massa tem questões de acabamento, não tem problema. Ah, ela fica mais fraca, isso quer dizer que ela é ruim? Não. A massa tem resistência
para acabamento. Olha ela mais fraca como é que ela solta, tá vendo? Mas às vezes é a massa ideal para você fazer quando você está numa situação que você já passou essa primeira aqui, né? Já passou a outra mais líquida e vai voltar já para um acabamento final, vamos dizer assim, onde você precisa lixar, corrigir imperfeições, nivelar alguma parte, aí você vem com essa daqui, certo? Eu vou fazer um pedacinho aqui, que eu quero mostrar ela em cima dessa área mais lisa. Ela é um pouquinho mais chatinha de aderir, né, na área mais lisa, porque ela é mais dura a massa. Ah, e outra coisa é o seguinte, entre uma camada e outra, sempre espera secar a massa, tá? E aqui a mesma coisa, ó. Se eu tentar passar em cima da massa que já existe, tá vendo, ó? Ela vai, mas ela se mistura e começa a perder a resistência dela. Começa a perder aquela massa mais pastosa, tá? Mas tá aí. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar isso aqui secando pra gente fazer uns testes e mostrar a diferença. E vou fazer assim. Eu vou pegar essa quantidade de massa aqui e vou despejar aqui. Certo? Vamos despejar aqui assim. E vou deixar essa massa aqui secando, tá? Por quê? Depois que ela estiver seca, a gente mexe, tira, desmonta tudo isso daqui, tá? E vamos dar uma analisada como é que ela ficou. A princípio, já pela experiência do barco, pelos vídeos aí, vocês já vão ver o seguinte. É uma massa muito boa de trabalhar, é claro que é uma massa mais cara, né? Pois a resina é mais cara, a microsfera é mais cara, então é uma massa mais cara realmente. Porém é uma massa muito leve e que dá ela cobre muito bem a superfície, tá vendo? Ela cobre muito bem mesmo. Detalhe, depois de toda lixada, se caso precisar laminar por cima dela com resina epóxi e fibra, pode fazer isso tranquilo, tá? Não tem problema. Então, vamos deixar secar agora. Provavelmente daqui umas 12 horas ela já tem condições de entrar com uma lixa. O ideal é ser de um dia para o outro, 24 horas, né? Desde que esteja quente e com baixa umidade, tá? Laminação com muita umidade é mais complicado. É mais fácil você fazer a laminação com uma baixa umidade. Abaixo de 60%, 50% seria o ideal. Aqui para finalizar, ó, tá tudo seco, tá? Dá pra ver que ela fica um pouquinho fosca depois que seca, é normal, né? Deixa eu dar uma raspadinha aqui nela só pra ver a rigidez dela, tá vendo? Olha só. Ó, ela parece estar um pouquinho mole, é normal por causa da microsfera, tá? Todas elas, ó. Essa aqui é aquela que ficou mais grossa, né? A massa um pouquinho. Mas ela é uma massa muito fácil de lixar, ó. Olha só, qualquer coisa já desbasta bem ela, tá? Tanto faz elas. E ela agarra muito bem aonde eu usei o nylon, né? Tá vendo? Olha só. Ó. Ficou muito bem agarrado aqui, ó. Ó, tentando aqui despedaçar ela, tá? Dá pra perceber o seguinte, ó. Tá vendo? Ela tá ainda em processo de secagem, tá quase toda seca, tá endurecendo agora. Ó, tá começando a endurecer, mas a massa, o que dá pra perceber nela, tá vendo que ela não tem uma mesma resistência como se fosse uma massa estrutural, feita com pó de serragem, tá? Ela é menos resistente, dá uma massa para acabamento. Então, só para ter uma ideia, né, como é que ela fica depois de pronta. Essa massa mais líquida, tá? E essa massa a mais porosa, né? Tá vendo? Aquela massa que eu fiz com mais microsfera do que resina. E essa aqui eu usei mais resina. Tanto qualquer uma das duas massas, você pode vir depois utilizando aqui um primer PU por cima. E depois o primer PU você pode vir com a pintura. Né? Isso foi feito, ó, em todo o barco, tá vendo? Toda que a área externa aqui dele, né, foi feito isso. Então foi aplicada a massa, né, com exceção da madeira. Foi aplicada a massa, depois a massa primer PU e depois o primer PU, aí eu vim com a tinta PU, certo? E pronto, tá aí.